Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse material. Eu, depois do sucesso do nosso workshop do lançamento do plano de aceleração de 90 dias, eu decidi criar aqui esse material bônus. Vai ser uma aula, mini aula muito rápida, para te dar algumas dicas para aterrissar os conceitos, a estratégia, os conteúdos usando aquela frase lá do Vale do Silício que a gente se apropriou e usa aqui em todos os nossos projetos, que é: a inovação paga a nossa aposentadoria e a execução paga o nosso salário. Ou seja, projetos mais estruturantes, aquelas atividades que vão demandar um pouco mais de tempo, de energia, de recursos, de grana, mas quando trazem o resultado, o impacto é maior. Por exemplo, lançar um novo produto, desenvolver uma nova área de negócios, fazer uma parceria, uma joint venture, enquanto as atividades de execução, as chamadas quick wins, são aquelas que geram recursos mais rápido, às vezes de forma imediata, e alimentam essa inteligência de inovação. Então, eu vou trazer aqui algumas sugestões para você pegar os conceitos do workshop e implementar imediatamente, tá bom? Então, basicamente, gente, fica de olho aqui que eu vou num modelo, desculpa a piadinha de tio, não, um Faustão aqui, quem sabe faz ao vivo. A gente tem três maneiras de vender mais, aumentar receitas. Talvez vai ter algum erro de português, tá? Depois eu corrijo no mapa final que eu vou compartilhar com vocês. A primeira é vender para mais clientes. A segunda é vender mais vezes para os meus clientes atuais e ou inativos. E a terceira é vender mais valor. E aí tem um hackzinho que é: a gente vende mais caro e o cliente fica mais feliz com isso. Por quê? Porque ele está recebendo mais valor. Qual que é o desafio aqui, galera? É, Tipicamente, a maioria das empresas, grande maioria, tipo 80, 90%, investe os seus recursos, tempo, pessoas, grana, tecnologia. Aonde? Na primeira, tenta vender para mais clientes, é a chamada prospecção ou aquisição. Alguma coisa de errado com isso? Nenhuma, é muito importante para a gente escalar receitas, que se você trazer novos clientes. O que não pode é depender disso, né? Se você depende, é ruim porque essa, comparada entre as três, vender para novos clientes é mais caro, mais lento e menos eficaz comparado às outras duas. Tem um estudo da McKinsey que mostra que no segmento B2B, que é o nosso playground aqui, né, a gente vende de 5 a 20% das oportunidades para novos clientes. Ou seja, para fazer uma venda, eu preciso falar com 5 a 20 novos contatos. Né? 5 se eu vender 20%, 20 se eu vender 5%. Né? Enquanto a cada 10 vezes que eu tentar vender para um cliente da minha base, eu vendo 6 a 7 vezes. Obviamente, desde que a relação seja boa, tenha sido gerado valor, não tenha feito nenhuma cagada e aquele cliente esteja satisfeito. Ou seja, faz muito mais sentido porque é mais rápido, mais barato e uma taxa de conversão maior eu vender para quem já é cliente da minha base. Ou seja, essa segunda alternativa aqui, vender mais vezes para os meus clientes atuais e ou inativos. E por último, vender mais caro, agregar mais valor. Então, você tem um cliente satisfeito, conforme o cliente está com você. Lembrando, o nosso foco aqui, gente, é, são empresas B2B de serviços e ou tecnologia, serviços especialistas como consultorias, assessorias, agências e tecnologias como startups SaaS, especialmente, tá? Que não deixa de ser um serviço. O nome SaaS já diz, né? Software as a Service. Então, quando você está com um cliente, ele é seu cliente, você está operando, você está entregando para ele, existe uma tendência natural de você ir descobrindo novos desafios dele, novas oportunidades. Ou mesmo quando ele vai amadurecendo por usar o seu serviço, ele entra num outro nível que precisa de outras soluções. E a responsabilidade de ter o próximo passo pronto para esse cliente, ela é nossa.
Isso é vender mais caro, agregar mais valor, é cuidar do lifetime value, uma métrica tão importante de sucesso de escala de negócios, beleza? Então, como a gente faz para ativar essas três possibilidades? Primeiro caso, né? Alternativa um, que é vender para mais clientes. Eu posso usar o clássico modelo de tráfego pago ou mídia, quando eu pago anúncios. Ou eu faço sozinho, ou eu tenho um time interno, ou eu tenho uma agência, ou eu tenho um chamado gestor de tráfego, né? Mas isso se resume a pagar uma mídia para ela mostrar os meus anúncios, as minhas ofertas para as audiências que me interessam. Então, isso pode ser desde a famosa mídia de performance, que é Google, Meta, TikTok, LinkedIn Ads, né? Tudo isso vale, mas é como eu disse, não podemos depender disso. Além do tráfego pago e da mídia, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer a chamada prospecção ativa, que pode ser cold call, pode ser social selling e pode ser automação de prospecção. Vamos falar um pouquinho das três? Cold call, todo mundo sabe, né? Tem lá um profissional quebrador de pedra, tocador de campainha, antigamente, que você vai ligar para uma base, você vai ligar para uma lista de clientes que você conseguiu em algum lugar, baixou de algum lugar, trouxe de um evento que você participou, você recebe o mailing, de um parceiro seu que você faz negócios, vocês têm esse padrão de trocar as listas de clientes, porque às vezes a base dele está esgotada para a oferta dele, mas não para a sua. Tá bom? Então, a famosa cold call. Social selling. Social selling é o famoso contato nas inbox, nas DMs. Mas não é só isso, né? São as interações em redes sociais. Então, no B2B a gente usa muito o LinkedIn, então você tem lá um perfil de cliente ideal no LinkedIn, você começa a seguir essas pessoas, você começa a acompanhar essas pessoas e interagir com os seus conteúdos. Ah, mas o meu cliente ideal não posta muito além, então você começa a tentar atraí-lo para os seus conteúdos. Faz pedido de conexão. Quando você faz um pedido de conexão nos primeiros dias, o seu conteúdo, se a pessoa aceita, ele é mostrado com mais intensidade para ela. Então, você tem um conteúdo relevante, se a pessoa curtir, se a pessoa comentar, se a pessoa baixar alguma coisa, aí você tem que ter a sua estrutura de conteúdos para as redes sociais, você entra em contato, oi, viu que você curtiu o meu post e tal, você tem interesse em saber mais, você quer participar de um evento que a gente vai fazer, um webinar, você gostaria de baixar esse material? Olha, eu tenho um estudo que a gente fez aqui, eu tenho templates, eu tenho sempre agregando algum valor, gerar algum material rico para você já aportar valor na relação antes de sair pedindo, né? Oi, aqui é o Alê, eu ajudo empresas como as suas a gerar mais leads, gostaria de apresentar para você, tem 15 minutos na próxima terça-feira, está aqui o link do meu calendário, isso não funciona mais. Aliás, está feio, né? Esgotou esse modelo. Então, a gente parte da premissa de gerar valor e relevância para ter conexão. Então, social selling é uma ferramenta poderosa, depende do seu volume, tem ferramentas que automatizam isso, tá bom? E aí vamos para automação de prospecção. Automação de prospecção, ela é um, são plataformas, são ferramentas. Eu vou indicar aqui uma, que é a nossa, nós somos parceiros, é a Snovio. Ela é uma plataforma que te ajuda a gerar listas, ela te ajuda, baseada em filtros. Quem conhece o Sales Navigator no LinkedIn é similar. Então, você filtra, por exemplo, os tipos de indústria que você quer atingir. Ah, eu quero falar com a indústria de alimentos, eu quero falar com a indústria farmacêutica, eu quero falar com empresas de tecnologia. Aí você segmenta o cargo, né? Aí você segmenta o porte da empresa por número de colaboradores, por faturamento, você segmenta a região, se eu quero global, se eu quero no Brasil, se eu quero num determinado estado, se eu quero numa cidade. Eu vou trocar a tela aqui
Então, vai ficar sem compartilhamento por coisa de 5 segundos, e aí vocês vão voltar com essa tela da plataforma para mostrar para vocês um pouquinho. Então, vamos lá. Como eu falei, Google Chrome, Snowview. Então, eu venho aqui, dá uma olhada, pessoal, eu estou, tá vendo? Ó, vamos supor, com quem eu quero falar? Eu quero falar com o diretor de marketing. Tá vendo? Ele me dá aqui, ó, diretor de marketing, aqui do lado esquerdo. Não sei se vocês estão acompanhando o meu cursor. Em São Paulo, Brasil, ou seja, no estado de São Paulo. De que tipo de indústria? Serviços. Serviços administrativos e eu quero falar também com empresas de tecnologia, Information Technology and Services. E eu quero falar com diretores de marketing da área de mídia, por exemplo. Então, mídia e telecomunicações. Estão vendo sempre aqui à esquerda? Então, a localização da empresa. Ali estava falando da pessoa, né? Aqui, então, a localização da empresa. São Paulo, Brasil. Número de colaboradores. Vamos colocar aqui 201 a 500. E receita da empresa. Vamos pôr a partir de 20 milhões de reais, sem colocar um número máximo. E aí eu venho aqui do um buscar. Então, ele achou aqui, olha, dois nomes. Vamos limpar aqui faturamento para ver se melhora, se vem mais. Tiramos os dois, vamos tirar também o número de colaboradores. Olha só, já foi para 47 empresas. Estão vendo? Ele me dá aqui, olha, um número, me dá um nome, qual é a empresa, qual é a cidade, e eu posso gerar uma lista. Então eu venho aqui, eu crio uma lista, e aí ele manda para essa lista. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que a gente tem aqui. Perdão, pessoal. Isso aqui é uma lista exemplo, tá? Que a gente gerou recentemente para um dos nossos clientes. Olha só o que que ele me dá. Então, ele me dá o e-mail da pessoa, o nome, o link do perfil dele no LinkedIn, qual é o cargo, a cidade onde ele está localizado, qual é o setor da empresa, site da empresa, LinkedIn da empresa, número de colaboradores. E aí, o que que a gente faz com isso? Você pode vir aqui na própria plataforma e criar campanhas. Então, você vem aqui e cria uma campanha automatizada. Por exemplo, a gente sempre recomenda uma sequência, né, uma cadência de 3 ou 4 mensagens para fazer as primeiras conexões. Nessa plataforma, você consegue também automatizar os contatos de LinkedIn. E aí, olha só que interessante, a gente tem uma outra possibilidade que eu posso ir direto no LinkedIn. Vamos supor que eu sei quem é o meu público, eu já sigo essas pessoas, já tenho conexão no LinkedIn, o que pode ser ainda mais interessante, porque hoje em dia a gente tem um estudo, está sendo atribuído ao Google, né? Embora na internet as fontes é difícil a gente ter clareza, mas tem um estudo atribuído ao Google que diz que um comprador B2B, né, que são vendas mais complexas, ticket mais alto, precisa consumir 7 horas do seu conteúdo em 11 touch points, ou seja, 11 pontos de contato diferentes, 11 momentos diferentes, através de 4 canais. Então, se você tem a pessoa conectada no LinkedIn, você manda uma campanha por e-mail, depois ele assiste um webinar, assiste um vídeo seu no YouTube ou no Instagram, ele consome o seu blog, você manda para ele um artigo, vai construindo essa educação, tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó, diretor de marketing. Lembra que é a busca que a gente fez ali dentro da plataforma? Então, eu cliquei no LinkedIn, diretor de marketing. Tá vendo? Aí eu venho aqui, né? Pessoas.
E eu não estou nem, lembra-se, pessoal, eu não estou nem dentro do Sales Navigator, que é aquela plataforma do LinkedIn que custa bastante mais caro em comparação ao S9, né? E aí ele deixa eu ir filtrando tudo isso. Então, ó, São Paulo, Brasil, exibir resultados. De 1.270.000 resultados, ela trouxe para 38 mil, sem eu segmentar muito. O que acontece? Com a extensão do Chrome dessa plataforma, da S9, ela deixa eu pesquisar aqui pelo LinkedIn e gerar uma lista lá na plataforma. Tá vendo? Então ela vem aqui, ó, eu salvo e vem aqui para minha plataforma, tá bom? Então, eu não digo que ela substitui a ligação, eu não digo que ela substitui a, o tráfego pago ou a mídia, mas ela complementa e tem uma camada de inteligência. A gente encurta o funil, é muito mais barato uma plataforma dessa, uma assinatura, se eu não me engano, é a partir de US$ 39 mensais, ou seja, vai R$ 200 arredondando, para você baixar, pesquisar leads exatamente no seu perfil. Então, vale muito a pena. Aqui na, nos comentários, nos textos dessa aula, tem um link para um teste gratuito que você pode fazer, tá bom? Então, eu recomendo muito que você combine, veja o que funciona melhor para você. Então, segunda alternativa, vender mais vezes para quem já é ou foi meu cliente. O que eu posso fazer com isso? Vamos lá? Deixa eu voltar a compartilhar a tela do nosso mapa. Aqui estamos. Então, existe uma técnica que a gente criou aqui que dá muito resultado, que é a cientificamente nominada estratégia do oi sumido. Brincadeiras à parte, o que isso significa? Existe um estudo do Gartner que 80% das vendas B2B são fechadas depois do quinto contato até o 12º contato. Ao mesmo tempo, só 10% dos times de venda fazem mais do que três contatos, ou seja, o famoso follow-up, o follow-up qualificado, follow-up estruturado, follow-up que gera valor para o cliente, tá? Então, o que que a gente o que que a gente quer dizer com isso? Você provavelmente, eu arrisco aqui, cravando, que você perdeu negócios que não necessariamente seriam perdidos porque não fez follow-up. Então, é o famoso quando o seu cliente fala, some, nem fala nada, né? Quando ele desaparece na, na bomba de fumaça ninja, a gente brinca, depois que ele vê o preço, depois que ele entende as condições, vamos analisar internamente, a gente volta contigo, vamos, vou falar com o meu diretor, vou falar com o meu sócio, vou falar com a minha esposa, vou falar com... Eu já vi uma vez, é caso verídico, tá? O cliente falou assim, eu vou perguntar para o meu dentista, porque ele é bom dessas coisas. Então, gente, essa técnica, apesar do nome aqui, brincadeira, né? Ela é muito poderosa. É uma técnica que funciona. A gente fez uma vez uma campanha e com um único e-mail, a gente reativou uma base de 30% de 2.000 contatos. Ou seja, em menos de 30 dias, a gente teve 600 pedidos a partir de uma base inativa de 2.000 contatos. Então, essa técnica que a gente chama da estratégia do oi sumido é muito poderosa. Por quê? Lembra, vários clientes você deixou para trás. Não fecharam porque não foi feito follow-up, tá? E no follow-up não é tipo, opa, e aí, alguma novidade? Oi, teve a chance de ver a proposta? Opa, como é que vai ser aí? Você acha que fecha até o mês que vem? Ou a pior de todas, né? Me ajuda a bater minha meta. Último dia do mês você começa a incomodar todo mundo porque você quer bater a sua meta. Então, não. A estratégia do oi sumido ela tem uma combinação de conteúdos com canais, com as mensagens, é claro, com o estágio em que a conversa se encerrou. Então,
Via de regra, você apresentou uma proposta, terminou com o cliente, a gente vai analisar internamente, vou falar com meu sócio, vou pensar, volto com você depois, e esfria a conversa, ninguém mais consegue uma resposta. Então, normalmente, o que que a gente recomenda? Você vai pegar as propostas, os orçamentos que você enviou nos últimos 12, 18, 6 meses, 24 meses, aquilo que fizer sentido para o seu momento, para o seu modelo de negócio. E você vai voltar para aquele cliente, escuta, há 6 meses, lá em setembro do ano passado, a gente conversou sobre o desafio X, né, que você estava enfrentando aí, você estava precisando aí, você fala da sua solução, né? No nosso caso, por exemplo, você estava querendo acelerar suas receitas, você queria escalar seu faturamento, você precisava melhorar sua margem de lucro, você precisava melhorar suas taxas de conversão, e aí, por algum motivo, a conversa não avançou naquele momento. Do nosso lado aqui, muita coisa aconteceu. A gente se envolveu em outros projetos, a gente acessou uma tecnologia nova, a gente tem uns resultados legais que eu acho que podem te ajudar. E aí, como avançou? Você encontrou uma solução? Está satisfeito com como você desenvolveu? Despriorizou naquele momento? Na real, o que que a gente está querendo perguntar? Faz sentido? Esse é um melhor momento para a gente retomar aquela conversa? E se você ainda não resolveu aquele desafio, parar de perder dinheiro, parar de perder tempo e de uma vez por todas resolver aquilo, agora que a gente tem uma solução que talvez seja mais adequada, percebe que a gente está entregando valor? Num segundo contato, você apresenta algum case parecido. Se você tem uma agência, uma consultoria, uma empresa de serviços especializados, é muito provável que você tenha um case de sucesso parecido com algum que não fechou com você. E aí você volta para ele e fala, ó, de quando a gente conversou, aconteceu aqui um caso parecido, e olha como a gente resolveu. Quer dar uma olhada? Quer entender um pouco mais? O famoso sem compromisso? Percebe? A gente está aportando valor para esse cliente, ao invés de simplesmente, e aí, como ficou aquela proposta? Conseguiu avançar com ela aí? Tá bom? Então, vamos para a terceira. Alternativa número 3, que é vender mais caro, agregar mais valor. Se você vendeu um serviço para um cliente, uma tecnologia, e faz 3 meses, 6 meses, 12 meses que ele está usando a sua tecnologia, se você é uma empresa séria, sólida, que como todo mundo que está aqui buscando se desenvolver, tem esse perfil. E se você vendeu para o seu perfil de cliente ideal, que é uma coisa que a gente sempre recomenda, a chance é que melhorou a vida dele, né? O seu produto, a sua solução, transformou o negócio dele ou aquele desafio que ele tinha para melhor. Esse é o momento de você pegar na mão dele e levá-lo para o próximo passo. Você tem a responsabilidade de ter um próximo passo pronto para o cliente que quer avançar com você. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter esse próximo passo pronto e dizer para o seu cliente: olha, tipicamente os nossos clientes que chegam nesse estágio que você está costumam ter um resultado melhor quando migram, quando complementam o serviço com esse modelo aqui, com essa solução, com essa alternativa, com esse upgrade. Percebe? Pode ser uma funcionalidade no software, pode ser um serviço diferenciado, pode ser um acompanhamento mais próximo, pode ser um volume maior de horas ou de equipe, enfim, aquilo que fizer parte do seu portfólio, que está gerando mais valor para ele, você trazê-lo para um modelo mais exclusivo, mais avançado, que naturalmente precisa ser legítimo, precisa gerar mais valor para ele, e aí você fica com uma parte desse valor. Então, a relação se enriquece, o seu cliente tem um resultado melhor, você vai receber mais e vocês ficam mais próximos. O cliente vai te pagar mais, feliz porque aquilo que ele está te pagando está dando um retorno maior ainda para ele. Tá bom? Então, é a chamada esteira de valor ou de lifetime value. Beleza? Então, pessoal, eu queria dar essas dicas. Lembrando, isso aqui é uma aula bônus para o nosso plano de aceleração de 90 dias para ajudar vocês a aterrissarem, fazer os primeiros resultados. Então, se você entrar, como eu disse ali, na plataforma S9, gerar os primeiros leads, disparar uma sequência de e-mails, no próprio nesse conteúdo nosso aqui, nessa aula gravada, a gente tem um módulo lá que tem alguns scripts de e-mail,
tem prompts para você gerar conteúdos, tem um calendário de conteúdos que você pode usar. Então, se você fizer uma de cada uma dessas técnicas, se você fizer, por exemplo, gerar uma lista a partir de uma plataforma de automação, se você buscar reativar nichos, clusters de clientes que estão inativos ou que nunca compraram de você. E se você buscar um plano mais avançado, um modelo de serviço ou de negócio mais rico e conectar com o seu cliente, quando você integra essas três possibilidades, vender para mais clientes, vender mais vezes para os clientes que você já tem, e agregar mais valor a cada relacionamento, esses resultados vão se empilhando. E é assim que a gente constrói crescimento exponencial, o famoso modelo que transforma startups ou ideias em unicórnios. Por isso que a gente fala que a gente tem programas, conteúdos, rotinas, treinamentos, tecnologia para apoiar os empreendedores como você do guardanapo ao M&A. Tá bom? Então, esse aqui é mais uma iniciativa nossa para agregar mais valor. Se você está assistindo essa aula, é porque você comprou o workshop, né? Isso aqui não tinha no workshop ao vivo, e você comprou sem saber que tinha, ou seja, a gente está te entregando mais do que foi prometido, é algo que a gente sempre busca fazer aqui. E da mesma forma que eu falei para vocês, se você se conectou com o nosso modelo, isso aqui não deixa de ser uma degustação, né? O valor que você pagou por esse treinamento, você sabe que ele é simbólico. Então, se você se conectou com o modelo, quer explorar possibilidades de ter o nosso acompanhamento mais próximo, de me ter dentro do seu time como um advisor, como um conselheiro, se você quer, de repente, ter o meu time operando esse tipo de atividade, de ação de campanha para você, a gente tem algumas possibilidades. Como eu disse, a gente tem três modelos de engajamento, investimento e impacto. Você pode simplesmente fazer o que você está fazendo aqui, que é receber o conhecimento e implementar sozinho, com o seu time, com a sua agência, com o seu parceiro. Você pode ter um modelo onde a gente faz juntos, que são os modelos nossos de mentoria e consultoria, ou seja, a gente te diz o que fazer, te diz como fazer e a gente acompanha a implementação, orientando cada passo da jornada, como você deve fazer, que tecnologia usar, que conteúdo usar, cronogramas, templates e tudo mais. E por fim, o fazemos por você, o Done for You, onde o meu time executa todas as ações para você, gerando campanhas, operando funis, fazendo as análises, criando automações, chegando no nível onde a gente entrega, por exemplo, um webinar. Eu posso ser o apresentador do seu webinar, que é uma das ferramentas mais poderosas que cobre toda essa jornada. O webinar te ajuda a vender para novos clientes, a vender mais vezes ou reativar clientes e a vender mais caro, trazendo o seu cliente para novos planos, tá bom? Então, espero que você tenha curtido. Coloque em prática qualquer dúvida, me chama no Instagram, no WhatsApp, no LinkedIn, sinal de fumaça, telefone, e vamos acelerar essas pequenas ações colocadas em prática de forma consistente, dia a dia, qualquer que seja o calendário que você consiga acompanhar, mas com consistência, elas geram resultados surpreendentes. Você vai ter um retorno muito significativo, mesmo num prazo curto, como essas 12 semanas, que é o plano do nosso cronograma aqui, esse desafio QIA. Lembrando, QI, inteligência humana, e IA, inteligência artificial, combinadas para gerar esse tipo de resultado para você. A gente tem cliente que no primeiro mês bateu 120% da meta, tem cliente que fez 40 vezes ROI, 36 vezes ROI, tem um cliente que sem investir um centavo gerou 199 mil reais de MRR, receita mensal recorrente. Beleza, gente? Estou à disposição. Implemente, coloque em prática porque funciona. Grande abraço. Let's growth.